Oiê, eu tô aqui para apresentar o terceiro módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual. Esse terceiro módulo é coordenado pela professora Cristina Amaro Viana Meireles, da Universidade Federal de Alagoas. E ele tem como tema o si mesmo, identidade e diferença no coração da subjetividade. Esse terceiro módulo vai ser apresentado em 4 vídeos. E nesse primeiro vídeo, a professora Cristina apresenta um panorama da obra O Si Mesmo como Outro, de Paul Ricoeur, que nesse ano de 2020 completa 30 anos, e também faz uma breve introdução ao problema da identidade pessoal. Sigam nossas páginas, nossas mídias sociais, sigam o nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Espero que vocês gostem desse terceiro módulo. E com a palavra, a professora Cristina. Bom, olá a todas, olá a todos. Eu vou apresentar o módulo 3 do projeto e esse módulo se intitula O Si Mesmo, Identidade e Diferença no Coração da Subjetividade. A ideia desse módulo, ela surgiu de um desejo, né? O desejo de prestar uma homenagem, uma singela homenagem ao aniversário de 30 anos da obra O Si Mesmo como Outro, que está aparecendo aí para vocês, né? Do filósofo francês contemporâneo Paul Ricoeur. Essa obra ela foi lançada em 1990 na França, né? E aqui no Brasil nós temos 2 traduções, uma pela Papyrus, de 1991, né? Essa é mais difícil de encontrar, e tem essa mais recente, de 2014, pela Martins Fontes, né? Para quem se interessar, né? Bom, eu entendo que uma homenagem à autora de uma grande obra consiste em nada mais do que discutir essa obra, né? Porque uma obra, ela se torna viva quando a gente a discute, né? Ou seja, quando a gente debate a sua atualidade, né? Quando a gente confronta essa obra com os desafios da nossa época, do nosso momento histórico, com outras obras de outros autores que vieram depois, né? Que surgiu nesses últimos 30 anos, né? E também quando a gente tem a oportunidade de confrontar essa obra com circunstâncias mais particulares, né? Quando a gente se pergunta, por exemplo, se uma obra que foi escrita em 1990 por um francês tem algo a dizer que valha também para 2020, para mim, por exemplo, que sou uma brasileira, né? Então, também é uma forma de homenagem quando a gente indaga pelo que há de universal, ou que aspira ao universal numa grande obra filosófica, né? Porque um dos traços de toda grande obra é que as coisas que ela traz, ou seja, as suas teses, as suas elaborações conceituais, elas valem para muito além do contexto histórico no qual ela foi produzida, foi pensada, né? Então, a pergunta que eu coloco aqui, né, como forma de homenagem dessa obra, é o que o Si Mesmo como Outro tem a dizer, né? Tinha a dizer há 30 anos e tem a dizer para a gente hoje, né? Eu partilho da opinião de que uma obra filosófica é sempre o resultado concreto de uma resposta a um conjunto de questões, né? Muitas vezes, alguns alunos iniciantes, né, nos estudos de filosofia, eles vêm me perguntar: poxa, professora, qual filósofo, né, eu deveria ler, né? Em geral, eu devolvo a pergunta, né? Eu pergunto: qual é a questão que você quer responder, né? Qual é a pergunta que te tira o sono, né? Por quê? Porque eu acredito que o jeito mais produtivo de você escolher uma obra filosófica para estudar é você partir da pergunta que está dentro de você, né? E a obra, ela vem num segundo momento, enquanto uma resposta, né? Essa obra vai poder responder ou não responder a essa pergunta que se colocava antes, né? Mas isso também não significa que uma grande obra filosófica apenas traga respostas, né? Certamente esse é um dos aspectos que caracterizam uma grande obra, né? Que são as respostas originais, né? Que uma obra traz para problemas que em geral são antigos, né? Mas tem um outro aspecto das grandes obras que também é preciso destacar, que são as inovações na própria maneira de formular os problemas mais clássicos da filosofia, né? Bom, então nesse módulo 3, em que eu estou aqui prestando uma homenagem muito singela ao Si Mesmo como o Outro, né?
o que eu pretendo é mostrar um pouco, muito pouco, né, dessas duas contribuições que esse livro traz, né. Então, primeiro, a originalidade das respostas, de algumas respostas, né, que o Paul Ricoeur oferece para problemas filosóficos bem antigos, né, e segundo, a originalidade das perguntas que o Ricoeur coloca, né, as reformulações que ele faz nas perguntas que habitualmente nós fazemos, né, sobre alguns temas muito específicos, né, e eu vou fazer um certo recorte que eu vou explicar já já, né. Isso pode parecer pouca coisa, né, mas em filosofia, perguntar de modo diferente é de uma enorme contribuição para a gente enxergar aquilo que até então a gente não conseguia entender com muita clareza, né. Então é um grande passo quando a gente consegue reformular uma pergunta, né. Bom, então, sobre o que fala, afinal de contas, o si mesmo como o outro? Quais são as questões que essa obra tenta responder e que a gente vai tentar aqui verificar a sua atualidade, né? Ou se ela consegue responder, né? Bom, se a gente pegar o sumário do si mesmo como o outro, nós já poderíamos ter uma ideia da variedade de assuntos que o si mesmo como o outro toca, né? Eu poderia separar inicialmente pelo menos 4 conjuntos de questões, ou 4 problemáticas, como a gente costuma dizer, né, que são tocadas pela obra O Si Mesmo Como o Outro, né. Todas essas problemáticas, elas vão ter como eixo o tema do sujeito, né, do eu, do si mesmo, né, conforme eu vou tentar esclarecer ao longo desse módulo, né. Então, de início, a gente identifica uma problemática semântica, né. O que eu estou entendendo aqui por problemática semântica, né? Todas aquelas questões de linguagem e de significado relacionadas à questão do eu, né? Então, quando eu digo eu, né, cumpre perguntar a que entidade nós estamos nos referindo, né? Porque geralmente o nome, ele tem essa função. A gente dá o nome às coisas, né, para poder se referir a essas coisas que existem no mundo ou que existem na imaginação, né? E quando eu falo a palavra eu, né, a pergunta é: o que é essa coisa, né, essa instância que essa palavra pretende fazer a referência, né? Então, a questão se a autodesignação que as pessoas fazem ao dizer eu, ela é um tipo de referência, é uma referência especial, essa é uma questão que é tocada pelo si mesmo como o outro, né? É uma questão, né, para ser pensada, né, será que tem que existir um objeto específico, né, uma instância específica, né, a qual eu estou me referindo toda vez que eu digo eu, né, ou não, ou eu posso pensar a palavra eu, assim como as palavras aqui e agora, por exemplo, né, a gente usa a palavra aqui, mas a gente não está se referindo sempre a um lugar invariável, um lugar único. O que é o aqui? Depende, o aqui, ele está relacionado ao local onde eu estiver quando eu falar a palavra aqui. Mesma coisa com agora, né? E será que acontece a mesma coisa com a palavra eu, né? Então é uma questão aí que estaria nesse pacote aí de uma problemática semântica com a qual lida muito bem o si mesmo como o outro, né? Mas eu identifico ainda uma segunda problemática, né? Eu falei que vou falar de 4 problemáticas, né? Que atravessa também o si mesmo como o outro, né? Essa segunda problemática eu gostaria de chamar, em certo sentido, né, de psicológica, né? Onde eu identifico essa problemática? Quando a gente pergunta, por exemplo, o que é o eu, né? O que significa ser o mesmo, né? O que significa permanecer a mesma pessoa em meio a tantas mudanças pelas quais a gente passa na nossa trajetória de vida, né? Os filósofos cunharam uma palavra interessante para se referir a essa característica da pessoa que é sempre a mesma, né? Que é a palavra mesmidade, né? A gente vai falar dessa palavra nos próximos vídeos, né? O Ricoeur também utiliza ela, mas não foi ele que criou, ela já era usada antes dele, né? Então, quando eu pergunto, por exemplo, se eu tenho controle sobre o que ou quem eu sou, né, eu estou dentro dessa problemática que eu estou aqui chamando de psicológica, né? É possível que a gente mude verdadeiramente esse eu para melhor, para pior, não cabe aqui a um julgamento moral, né? Quando a gente coloca essa questão, né, a gente está em numa seara que eu estou chamando de psicológica, né? E que é também tocada pelo si mesmo como o outro, né?
A terceira problemática é a problemática ética, né? É a problemática mais evidente no si mesmo como o outro, né? Ela sobressai na obra e ela funciona como um guia, né? Inclusive, com bastante justiça, é a área que está contemplada naquela catalogação bibliográfica do livro, né? Então, o si mesmo como o outro, ele é considerado, né? Um livro de ética, né? Então, que tipo de questões a gente coloca nessa problemática, né? Esse ser, por exemplo, que diz eu, o que ele visa, né? Então, é uma questão que o Riquet encara nessa obra, né? Ele visa o bem, né? Ora, como, aliás, toda ação tem em vista o bem. Já Aristóteles dizia, na sua Ética Nicômaco, né? Que o bem é aquilo a que todas as coisas visam, né? Só que quando a gente se pergunta o que nós entendemos por bem, a variedade de respostas possíveis é imensa, né? E o Riquet encara esse problema difícil, esse problema ético difícil, né? Então, as nossas ações, elas visam que bem, né? É o nosso bem particular, né? Ou não, é o bem que se estende também aos próximos, um pouquinho mais amplo, porque não adianta eu estar bem, não adiantaria eu estar feliz, né, se os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu amo, não estão bem também. Então, quando eu penso bem, eu teria que pensar de um modo um pouco mais amplo, né, eu e as pessoas que eu amo, ou será que também eu tenho que ir um pouco mais além, né, o bem não só das pessoas que eu amo, mas também das pessoas que eu nem conheço e dos que vão nascer ainda, né, todos os seres humanos, independentemente de terem relação comigo ou não, né? A questão também de se para atingir esse bem, como que eu faço, né? Eu devo seguir as regras morais, as regras sociais. Essas regras a gente sabe que muitas vezes a gente não escolhe. A gente sabe que algumas dessas regras são bem complicadas também, né? Então, se mesmo como o outro enfrenta essas questões, ele propõe aí um resgate da inspiração da ética de Aristóteles, né? Essa de que o bem é aquilo a que todas as ações visam, né? Mas ele vai buscar integrar também alguns aspectos da ética do Kant, né? O Kant, como se sabe, ele vai trazer para a gente uma proposta de uma ética de uma ética deontológica, né? Onde, entre outras coisas, o que se propõe é que a gente faz o bem quando a gente faz o que é o certo, né? Então, agir bem é agir em conformidade ao dever, né, por Kant. E não quando a gente age buscando o nosso bem muito particular, o bem dos nossos amigos, né, o que me parece ser o bem, né, aquilo que me traria a felicidade, a satisfação, o meu prazer, né. Então, a conquista da felicidade, né, do bem entendido enquanto felicidade, aos olhos do Kant, nem sequer parece ser o objetivo da vida humana, né? Ele vai constatar isso justamente ao observar a nossa natureza humana, né? Então, ele observa que se a natureza quisesse nos equipar para a busca da felicidade, né, ela teria colocado os instintos como as disposições que mais prevalecem na nossa natureza, né? Porque, segundo Kant, os instintos eles teriam muito mais capacidade de propiciar esse bem entendido enquanto felicidade do que a razão. Mas o Kant fala assim, não, mas o que prevalece no ser humano não são os instintos, é a razão, né? Então, isso deve significar que o objetivo da vida humana não é bem a conquista da felicidade, porque se for para pensar em felicidade, os instintos teriam muito mais capacidade de nos levar a essa conquista, né? Por fim, eu ainda observo um quarto conjunto de questões, no si mesmo como o outro, né, que pode ser colocado em destaque, né. Eu gostaria de chamar essa problemática de política, né, não é muito comum nesses termos, né, mas eu estou pensando aqui naquelas questões referentes à ação, à inter-relação e à convivência numa escala mais ampla da sociedade, em que você convive com outras pessoas e também com regras, né. Então, coloco aqui nesse pacote, né, as questões como a complementaridade entre moral e ética, né. Eu estou entendendo aqui moral e ética tal como o Riquet propõe, né, que seria do lado da moral, né, a importância da norma, né, para a organização da vida em sociedade, né,
a inspiração aí do Kant, né? E do lado de ética, né, aquela intuição inicial da ética, né, que o Ricoeur formulou numa máxima, né, que ficou bastante conhecida, né, ele repete várias vezes, né, nesse livro, né, que é avisada da vida boa, com e para os outros, e instituições justas, né? Então essas três dimensões aí do bem, né? A vida boa estaria mais no âmbito do indivíduo, com e para os outros, os meus próximos, e instituições justas, aquelas pessoas que eu sequer conheço, mas que eu devo querer o bem delas também, né? Então, como pensar aí essa complementaridade, né, entre a regra e essa intuição da busca do bem, né? Isso aí atravessa, né, a obra do Ricoeur. Os estudos 7, 8 e 9 do Si Mesmo como Outro, eles são carinhosamente chamados de uma pequena ética, né? Bom, então eu incluo aí também nessa problemática, que eu estou chamando de política, né, a questão de o que seria uma instituição justa, né? Então, quando eu tenho uma norma que não me parece garantir a vida boa, com e para os outros, né? Como que eu faço para decidir a minha ação, né? A gente tem como um exemplo bastante clássico, né, o caso do Adolf Eichmann, né, que foi brilhantemente narrado por Hannah Arendt na sua obra Eichmann em Jerusalém, né? E é um caso curioso, né, porque o Eichmann, ele era um funcionário, né, e ele trabalhou durante o período do nazismo, na Segunda Guerra, né? E uma das funções dele era preparar justamente os mecanismos para a morte dos judeus, né? Então ele trabalhou desde a seleção dos judeus, a operacionalização para qual campo de concentração iria, né? Até mesmo a operação mais mecânica das câmaras de gás, né? E aí a gente tem claramente um conflito entre uma norma e uma intuição fundamental da ética, por assim dizer, né? Então a norma era o trabalho dele, a norma dizia que ele deveria cumprir aquela função, né? Ao mesmo tempo, né, esperaria-se, né, que ele tivesse uma certa intuição, né, que aquela voz da consciência, a gente costuma dizer, né, que dissesse, mas isso não está muito certo, não parece em princípio ser um bem matar pessoas, né? E aí o que a gente faz? A gente renuncia a toda norma, a gente reformula a norma, né? E o Ricoeur vai trazer nessa seara dessa problemática, né, a proposta do que ele vai chamar de uma sabedoria prática, né, para nos guiar nesse terreno, né? Bom, mas eu fiz esse panorama um pouco rápido, né, dessas 4 problemáticas, né, que não quer dizer também que elas não conversem entre si, né, para mostrar um pouco dessa abrangência do si mesmo como o outro, né. E dada essa abrangência, para fazer essa homenagem que eu estou me propondo, eu vou ter que fazer um recorte, né? Senão não caberia nem nos limites do módulo 3, né? Do projeto, né? Então eu vou tentar trazer uma contribuição mais pontual. De que modo? O que eu proponho? Discutir um certo aspecto da noção de subjetividade, né? Que é desenvolvida por Ricoeur nessa grande obra de 1990, né? Porque a subjetividade, da forma como ele delineia no si mesmo como o outro, ela vai ter essas 4 dimensões que eu separei aqui nessas 4 problemáticas, né? Então a subjetividade tem uma dimensão linguística, ela tem uma dimensão psicológica, ela tem uma dimensão ética e também política, né? Então eu vou pegar um certo aspecto dessa problemática, e que aspecto é esse, né? O que eu chamei aí no título do módulo de a identidade e a diferença, né? Então, a identidade e a diferença, elas estão no título do si mesmo como o outro. O si mesmo é a identidade e o outro seria aí a diferença, né? Então, de um modo bastante objetivo, o que eu quero é indagar sobre as motivações teóricas, né, que levaram o Ricoeur a atribuir esse título à sua obra, o si mesmo como o outro, né? Então, como pode o si mesmo, que é a identidade, né, ser um outro, a diferença, né? Por definição, a gente entende que se tem identidade, não pode haver diferença, né? Ou seja, se tem o mesmo, não pode ter outro, né? Pelo menos naquela relação específica, né? Então, se eu tenho uma caneta, né, ou a caneta é a mesma, ou ela é outra, né? A caneta não pode ser a mesma e ser a outra, a mesma caneta ao mesmo tempo, né?
Bom, mas eu dizia para vocês no começo que em filosofia o que torna uma resposta importante são as perguntas que ela visa responder, ou que ela permite responder, né? Ou ainda, né, as perguntas que ela nos convida a reformular. Então eu vou começar esse módulo por aí. Eu vou trazer uma pequena introdução, então hoje só o que eu vou fazer é isso, né? Ao problema filosófico da subjetividade entendida enquanto identidade pessoal, né? Para depois, nos próximos módulos, eu explorar a originalidade da resposta que o si mesmo como outro vai trazer, né? Para essa questão, bem como as inovações que essa obra vai fazer na própria maneira da gente colocar o problema da identidade pessoal, né? Bom, então, para começar, o que eu posso dizer do problema filosófico da identidade pessoal? Para dizer de um modo bastante sucinto, né, a gente entende que o problema da identidade pessoal consiste na dificuldade que se tem para justificar uma crença, que aliás é muito difundida, muito comum, segundo a qual nós simplesmente somos a mesma pessoa ao longo do tempo e apesar das mudanças, né? Bom, normalmente eu sei, né, eu tenho essa convicção, né, de que eu sou a mesma pessoa. E normalmente as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu sou eu, né? Tanto que elas me cobram pelas coisas que eu fiz ou pelas que eu deixei de fazer, também me parabenizam pelas coisas boas que eu fiz ou que eu deixei de fazer, né? As normas e a legalidade da sociedade na qual eu me insiro, elas também se baseiam nessa crença da permanência do eu. Quando a gente não paga uma conta, né, eles vêm cobrar, os credores vêm cobrar da gente, né? O mesmo valendo para casos mais graves, né? Quando você comete um crime, é você quem vai pagar por aquele crime, né? Comprovando que você é você, né? E aí tem todos os meios materiais para fazer essa confirmação, desde DNA, a impressão digital, né? Você vai pagar por aquele crime que você fez momentos antes, né? Essa crença, ela também se dirige para o futuro, né? Quando a gente faz, por exemplo, um seguro de vida, né? Ou quando a gente faz uma promessa, né? Eu estou supondo o quê? Que eu vou continuar sendo a mesma pessoa, né? Daqui para frente também, né? Então, essa convicção, ela está muito, muito presente na nossa vida prática, né? Mas, apesar disso, né, dela fazer parte da nossa vida prática e ser muito difundida e não muito questionável no âmbito do senso comum, né? Quando me pedem para justificar essa crença, daí as coisas se complicam e aí a gente encontra grandes dificuldades teóricas em sustentar essa crença, né? Se alguém me perguntar, com base em quê, né, eu posso defender que eu sou a mesma pessoa que eu era no ano passado, que eu era há 5 anos, que eu era há 10, há 15, há 30 anos, né? O que permaneceu, né? Eu tenho a mesma alma? Tá, mas como que eu provo que existe uma coisa chamada alma? Eu tenho o mesmo corpo? A gente sabe que isso aí é bastante controverso, porque no nível celular as trocas estão ocorrendo com bastante frequência, dependendo dos órgãos, né? As células são mais duradouras, outras elas vivem bem pouco, né? Então as nossas células também estão se trocando, estão sendo trocadas ao longo do tempo, né? Se tudo muda, o que permanece sempre o mesmo para que eu possa embasar essa minha crença, né? E ao longo da história da filosofia, muitos pensadores ofereceram diversas respostas para essa pergunta, né? Tá aparecendo a imagem de um pequeno livro introdutório, onde eu compilei algumas dessas respostas, né? Para quem se interessar, né? E a gente vai ter as respostas mais diversas, né? E eu gostaria aqui de destacar duas dessas respostas, mais ou menos clássicas, né? Que são uma passagem considerada obrigatória, né, para quem se interessa por esse assunto, porque elas foram usadas por Ricoeur nas suas reflexões e elaborações também, né? Então, já para ir preparando um pouco a discussão sobre o ponto de vista do Ricoeur, né? O primeiro é o ponto de vista do John Locke, né? Que é esse filósofo moderno, né, que vai propor o seguinte: olha, a nossa convicção de que nós somos sim os mesmos, ela é legítima, só que ela não se fundamenta na permanência de nenhuma substância em particular. Então, nem substância material, o corpo, né, nem uma substância imaterial, como o pensamento, né. Para o Locke, a substância ela pode mudar,
mas eu vou ser sim a mesma pessoa desde que eu possua as mesmas memórias, né? Ou como ele preferia dizer, né? A mesma consciência das ações passadas, né? Então, essa resposta do Locke, ela acabou se tornando bastante clássica, né, para o problema da identidade pessoal, mas ela deixa em aberto ainda alguns problemas, né. É, um deles, né, só para ilustrar, é o da amnésia, né? A gente se pergunta, né, pessoas com perda significativa de memória, perda crônica de memória, né, por exemplo, em patologias como Alzheimer, será que então elas perdem o seu eu? Né? Elas perdem a sua identidade, elas se tornam outras, né? Alguns estudos contemporâneos em neurociências ou mesmo em psicologia cognitiva, eles mostram para a gente que a memória, na verdade, ela é bem mais fluida do que em geral a gente supõe, né? Então, a gente sabe que a memória embasa aí as nossas decisões até, né? Nosso comportamento, né? Mas essas ciências vão trazer para a gente aí uma constatação um pouco perturbadora, né? Muitas das coisas que a gente se lembra não foram exatamente assim que aconteceram, né? Por mais que a gente confie na memória e baseie nela muito da nossa identidade, né? Então, por exemplo, tem estudos que já comprovam, né, que a emoção do momento presente ela vai determinar em grande parte quais serão as lembranças que vão ser trazidas para o presente, que vão ser resgatadas, né? Então, se você está predominantemente movido por uma emoção de alegria, né, você vai ter uma tendência a trazer memórias alegres, lembranças felizes, né? E a inversa também, se você está num momento mais deprimido, as memórias que você vai resgatar nesse momento não vão ser aquelas mais felizes, né? Um outro ponto também, né, é a questão do reforço, né? Algumas memórias, por serem reforçadas com mais frequência, elas tendem a permanecer. Outras, elas já estão condenadas a desaparecer. Outras, elas vão ficar inacessíveis, como aquelas mais relativas aos traumas, né? E aí haja trabalho para resgatá-las, né? Sem falar em toda a literatura que já existe sobre as memórias falsas, as memórias distorcidas, né? Então, aqui estou até trazendo alguns títulos, né? Só para quem se interessar por esse tema bastante instigante das memórias, né? Inclusive tem um livro do ano de 2000 que é do próprio Paul Ricoeur, né? Abordando de um modo bastante amplo, né? Essa problemática da memória, inclusive a memória coletiva, né? Que pode ser manipulada, né? Bom, então na contemporaneidade, né, é muito difícil sustentar essa tese do Locke, né, sobre a identidade pessoal, sem cairmos em alguns embaraços, né? Para nossa exposição, por que ela é importante? Porque é um belo exemplo de uma teoria que sustenta que sim, o eu, o sujeito, né, ele possui uma identidade, né? Mas a gente tem também teorias que vão sustentar, em vez da identidade, a diferença, né? Que são os dois pilares aí desse módulo, né? Na contemporaneidade vamos ter bastante teorias da diferença, né? Mas eu vou ainda me manter um pouquinho nesse momento introdutório na modernidade, né? E vou trazer aqui para a gente pensar rapidamente o filósofo escocês David Hume, né? Ele também nos trouxe uma resposta para a gente lidar com o problema da identidade pessoal que vai se situar mais nesse polo da diferença, né? Para o Hume, a gente simplesmente não precisa se desdobrar para provar que aquela crença de que nós somos os mesmos ao longo do tempo é legítima, né? Isso por uma razão muito específica para ele. Essa crença, olha, desculpa, mas ela é ilusória, tá? É o que vai dizer o Hume, né? Muito embora ela seja uma crença na qual a gente apoia a nossa vida prática, né? E aqui é importante dizer que o Hume não vai defender nenhuma mudança radical no âmbito da vida prática, né? Apesar disso, filosoficamente, essa crença não se justifica, né? Para ele, né, como um bom empirista, né, ele achava que toda ideia que a gente tem se origina de alguma impressão, né? E essas ideias que chegam à nossa mente
a partir da experiência, elas vão se conectar, né, por meio do que ele chamou de princípios de associação de ideias, né. Então, a gente tem aí 3 princípios: semelhança, contiguidade e causalidade. Então, uma ideia vai se conectar à outra de acordo com esses princípios, né. E são esses princípios que vão fazer com que eu crie a ideia, né, de que essa caneta é a mesma caneta que eu usava ontem, né. E se a gente quiser falar de pessoas, né, porque aí o Hume vai colocar na mesma o erro que se aplica à identidade das canetas vai ser o erro relacionado à identidade das pessoas, né. Quando eu olho para o meu filho, né, de 20 anos, né, e eu penso no bebê que eu tive, né, 20 anos antes, né, o que que me faz criar a ideia de que é o mesmo eu, né? Esses princípios combinados aí, né? Então, a semelhança, né, de alguma forma ele se parece, né, ou não, tem gente que muda bastante, né. A contiguidade, né, que é bem importante, que é essa proximidade, né, tanto no espaço quanto no tempo, né, e a causalidade, né, as relações ali que um eu passado vai estabelecer, gerando aspectos de um eu posterior, né. Então, eu termino aqui, né, esse vídeo, né, deixando esse contraponto, né, para gente ir refletindo até o próximo vídeo, né. O Locke e o Hume, enquanto representantes aí desses 2 pilares, né, o Locke propondo mais pensar o sujeito pelo lado da identidade, o Hume, né, no outro extremo, né, pensando pelo lado da diferença, né, para que no próximo vídeo eu possa efetivamente entrar nas considerações do Ricoeur sobre esse assunto, o que, que ele vai ter a nos dizer, né? E eu vou tentar mostrar que ele vai buscar, de algum modo, combinar a melhor parte dessas 2 direções teóricas, né? A fim de tentar mostrar para a gente que não é nenhum disparate dizer que o si mesmo pode ser um outro. Obrigada.